Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com o Dr. Raimundo Palmeira, advogado criminalista. Nós vamos conversar sobre politicopatia. Você sabe o que é politicopatia? Será que todo político pode ter alguma doença psíquica, pode ser um psicopata? Será que a psicopatia está associada à atividade política? E quando é que a gente pode ter a possibilidade dessas associações? Bem, doutor Raimundo, antes de mais nada, muito obrigado por comparecer e participar aqui do nosso programa. É sempre um prazer, Elias, principalmente um programa conduzido por uma pessoa como você, compromissada com a verdade, com a autenticidade dos fatos e com a ciência. Pois é, professor, politicopatia. Eu vou chamar de professor, porque o senhor é professor de criminologia da Universidade Federal de Alagoas. Onde é que essas duas vertentes se encontram? Isso é um termo que, se você for procurar no Google, talvez não encontre. Isso é um termo talhado por mim. Observando a realidade das campanhas políticas, juntando ao conhecimento fático da minha atividade de advogado criminal, associando aos ensinamentos que a gente passa de criminologia, onde temos que enveredar pelo conhecimento da personalidade criminosa. Eu vi muitos pontos em comuns entre um transtorno da personalidade chamado TPA, transtorno da personalidade antissocial, vulgarmente conhecido como psicopata, e o que se exige para um político de sucesso, o que a sociedade anseia por um político de sucesso. A política moderna hoje, ela é efetuada mediante troca de favores. Isso está se tornando quase uma comum. As pessoas falam do político comprador de voto como aquele que cadastra e paga. Mas existe um tipo pior do que ele, que é aquele que presta o serviço, é o advogado que atende de graça, cadastra e cobra, é o médico que cadastra, faz uma laqueadura, alguma outra coisa e cobra. A lei, quando estabelece como crime, tem como criminoso aquele que oferece vantagem em troca do voto, e não aquele que dá dinheiro em espécie. Qualquer tipo de vantagem trocada pelo voto. Uma coisa é eu ter te feito um favor e você depois lembrar quando me vê na imprensa ou eu até lhe pedir na rua. Mas a outra coisa é eu lhe cadastrar e mandar lhe chamar. Eu lhe fiz um favor, agora você vai votar em mim. Esse cara já é comprador de voto, criminoso, bandido igual ao que deu dinheiro. Igual ao que deu dinheiro. Da mesma forma. Talvez pior, porque o que deu dinheiro mostrou a cara. O outro ainda é covarde, né? Fez dissimulado. É nessa realidade que a gente começa a se preocupar os rumos que a sociedade vem tomando. Tenho batido muito em palestras, em aulas, no sentido da formação da consciência crítica do futuro advogado, e até como psicólogo, eu leciono na pós de psicologia jurídica. Quando a gente tem muito aquela ideia errada, como tinha, que só a miséria era que gerava o crime. A miséria também gera o crime, mas nós tínhamos aquela ideia errada, pobre eleitor, vendeu o voto porque não tem cultura. Não é, não. A corrupção está no sangue do brasileiro, infelizmente. A gente tem que trabalhar para purificar isso. A gente tem que trabalhar para que o caráter venha sendo formado de forma a afastar algum quê de temperamento, algum quê de herança genética. A nossa base de formação, nós temos aí o sangue europeu, o que era que vinha colonizar o Brasil. Criminosos, estupradores, assaltantes, assassinos. O que a gente herdou da Europa foi tudo que não presta de lá. E existe o temperamento, claro, ninguém nasce criminoso. Claro, a gente combate o temperamento, mas tem um quezinho no sangue que ainda vem de lá das raízes históricas, que graças a Deus a gente encontrou o sangue índio brasileiro e o sangue negro. O sangue negro, esse era bom. Para amenizar essa coisa. Porque se eram os estupradores, se eram os ladrões que vinham nos colonizar, em contrapartida, traziam escravizados os príncipes, os reis das tribos africanas. E aqui no Brasil encontrava o índio tão ingênuo, coitado, mas uma raça boa, uma raça pura. Então, quer dizer, a gente geneticamente, antropologicamente, já tem problemas. Ou seja, a criminologia trata desses aspectos. Trabalha também com isso, sim. Psíquicos. A criminologia, em realidade, é uma interdisciplinaridade de matérias. Então como eu lhe dizia, o exemplo que eu vou dar, aquele que vende o seu voto, ele vende consciente, mesmo que seja analfabeto. Sabe por quê? Eu costumo dar um exemplo. Você não deve fazer, mas se quiser fazer a experiência,
Você não deve fazer porque vai cercear o direito de alguém, mas se quiser fazer a experiência, você vai ter. Pegue alguém que comprovadamente vendeu o voto porque era analfabeto e não conhecia seus direitos de eleger um legítimo representante. Bote para trabalhar na sua casa, na sua empresa e deixe de pagar R$10 de direitos trabalhistas para saber se ele tem noção do direito dele. Tem? Tem essa noção. Tem essa noção. Político do sucesso é uma condição, essa situação? A sociedade tem talhado, de uma certa forma, essa condição. Por quê? Ao valorizar as campanhas ricas, ao valorizar as campanhas nababescas, ao valorizar aquele que tem mais condições. Eu cheguei a ser candidato aqui algumas vezes, 2 vezes. Eu espero ter me curado. Que absurdo um professor de direito dizer isso, não é? Mas ter me curado por quê? Pelo quadro que a política se mostra. Ela é incompatível com quem quer fazer um trabalho sério hoje. Hoje, em termos de Brasil, ela é incompatível, porque se você não tiver condição econômica, e não é nem para comprar o voto, é condições econômicas de jogar na rua, campanhas nababescas. Hoje se afastou a questão do carro de som, mas cada vez são plotagens mais caras, cada vez. Nós, cidadãos de bem comuns que suamos para ganhar o pão, nós teríamos dificuldade de gastar do bolso esse valor só de propaganda eleitoral. Há um dizer popular de que candidato honesto tem pouco futuro na política. É honesto. Que reforça a minha Esse teoria. não ganha. O que reforça a minha teoria da politicopatia. Eu recebi uma lição numa das campanhas minhas, na boca de uma das grotas do Benedito Bentes. Pessoal amigo até hoje, pessoal humilde, simples. E eu ali sentado num sábado, tocando-se violão, a gente cantando umas músicas de Nelson Gonçalves, o senhor que toca muito bem. E aquele pessoal humilde chegava na época da campanha. Hoje, às vezes, vou visitar sem pedir o voto. E um pessoal que tinha aquele prazer e tem de me receber na casa deles, com a pouca condição que eles têm, de comprar um refrigerante, uma lata de cerveja. Mas aí o patriarca da família, conversando, chegou para mim e fez entopado de gente lá fora para conhecer, me conhecer. Ninguém dava nada, ninguém distribuía nada. Mas eu sentava ali no chão, tomava uma cerveja com um, cantava com outro. E o dono da casa me chamou uns 20 dias antes da última eleição de vereador e disse: doutor, o senhor não vai ganhar, não. O senhor não ganha, não. Mas por que tal pessoal tão senhor? Daí o senhor não vai ter voto de ninguém. Pobre não vota em pobre. E o senhor tem sentado aqui no chão com o pessoal, o senhor sabe quando é que eles vibram e deliram? Quando chega aqui fulano de tal, com um carrão que não olha nem para eles, mas que sai um simples aperto de mão que dá, o povo delira. Então eu comecei a desenvolver essas teorias. Isso seria um espelho, uma projeção do que ele gostaria de ser? Que gostaria de estar, de ser. Nós votamos em quem nós gostaríamos de ser. Se nós vendemos o nosso voto, é porque se tivéssemos dinheiro compraríamos. A gente projeta a corrupção. O que é que justifica, Elias? O cara ser envolvido em crimes e mais crimes bárbaros. Quando eu digo bárbaros, não precisa ser de violência imediata, não. Porque existem verbas públicas que são destinadas à saúde, à educação. Administrativos e contra a pessoa também. Que lá no finzinho da linha, você vai encontrar crianças morrendo por falta de assistência médica, o diabético que não recebe o remédio, por conta de um desvio, por conta de desvio de um marginal que se apropriou do que não era dele, do que estava eleito para administrar. Esse cara, quando aparece, às vezes, o povo vai e vota de novo, sabendo de tudo, que a imprensa hoje divulga tudo. Não é mais como antigamente, como nos romances do Érico Veríssimo e do Jorge Amado, onde os coronéis mandavam e apagavam tudo. Hoje tem a imprensa. E a imprensa mostra constantemente as situações, né? Então, vejam bem, aí cria-se um perfil de um político que possa ser vitorioso. E aí, como é que vem esse perfil? O político tem que ser encantador. As pessoas não se preocupam com o histórico de vida, se preocupam com o aqui e agora dele. Pouco importa de saber se ele bateu na esposa em casa. Pouco importa de saber se ele perseguiu uma namorada. Isso aí é incompatível com o exercício do cargo político, porque está mostrando que está representando uma área machista da sociedade. Vai representar retrocesso. Mas isso no visual da campanha não vai aparecer, naturalmente. Né? E as pessoas não procuram saber quem é e quem está votando. E aí se elege aquele protótipo do político ideal. Aí a gente vem cá para a criminologia e vamos à psicologia.
A gente chega no DSM-4, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, onde se cadastra todos os transtornos de personalidade e as doenças mentais. Qual a diferença? O transtorno de personalidade é o que chamavam-se antes de neuroses. Não afetam em nada diretamente a cognição. O indivíduo tem conhecimento dos fatos, sabe o que está fazendo, é responsável, mas ele tem um desajuste na formação da personalidade, que é, entre esses transtornos, nós encontramos o antissocial, que é o psicopata vulgarmente conhecido, que a maioria deles não são criminosos ao pé da letra, não cometem grandes crimes violentos. Ninguém vai entrar no cinema e atirar nas pessoas. Ou no caso extremo, não é? Esse não, é o antissocial extremo ou esse o doente antissocial mental. Político não vai cometer esse crime dessa forma. Ele vai matar muito mais gente, mas de outra forma. O instrumento dele vai ser a verba pública, não é? A verba que ele vai se apropriar. Por quê? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o comparativo. O DSM-4 traz alguns traços para o antissocial. E nós vamos falar sobre esses traços daqui a pouquinho. Logo após o intervalo comercial, a gente vai conversar sobre esses traços, até porque a gente precisa deixar mais clara e evidente a personalidade dessas pessoas. E saber, inclusive, se essa personalidade aflora quando ele decide ser candidato, ou essa personalidade ele já tem no dia a dia dele e que as pessoas não irão perceber durante a campanha, até porque a campanha é feita para mostrar apenas a parte positiva dos candidatos, né? E essa parte positiva você vai conhecer um pouco mais daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. É só um instante.